Olá, queridos, graça e paz, e que Deus te abençoe mais esse dia. Estamos aqui de volta para dar continuidade a essa série de vídeos devocionais, o conflito entre carne e espírito, né? Nos primeiros 4 vídeos, a gente já falou muita coisa, né? A gente já falou baseado lá no livro de Gálatas, do capítulo 5, do verso 17 até o verso 24, mostrando ali, né, o desejo da carne se transformando em obras, mostrando também o fruto do Espírito que deve ser cultivado, deve ser alimentado, mostrando, né, que nós devemos entregar a nossa vida a Jesus, porque somente aqueles que pertencem a Jesus têm a possibilidade de crucificar a carne, né, e viver essa vida pelo Espírito de Deus, né? E eu falei um pouquinho desse conflito que todo cristão, todo ser humano, ele vive diariamente. A gente falou bastante disso aqui, né? E agora eu quero te mostrar a crise de Paulo. É isso que eu quero falar com você a partir de agora. A crise de Paulo em Romanos 7. Porque Paulo passou por essa crise também, sabe? E ali no livro de Romanos ele explica muita coisa nos capítulos 7, 8, 9, 10, 11, 12, ele vai falando muita coisa interessante. A carta de Romanos é maravilhosa, sabe? Paulo, no capítulo 7, alguns versículos que eu quero ler aqui com você, mostrando essa crise que ele passou, né? Por entender que acontecia no seu interior essa guerra, esse conflito, esse combate entre carne e espírito. E a gente vai entender um pouquinho mais olhando para isso, tá bom? Então, no verso 14 do capítulo 7 de Romanos, ele diz o seguinte, olha: sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Olha só o que ele está querendo dizer. Sabe, eu botei aqui para você entender, ó. Lei aqui são todos os preceitos e princípios que Deus estabeleceu para que vivêssemos uma vida abençoada. É a lei do Espírito. É isso que Paulo está dizendo. Então ele está dizendo, a lei é espiritual, ou seja, a lei de Deus é boa, ela é espiritual. Eu, contudo, não sou, fui vendido como escravo. Ele está falando desse homem exterior, está falando dessa natureza humana, ele está se referindo à sua natureza humana, não é espiritual. Ele falou, eu não sou espiritual, eu fui vendido como escravo ao pecado. Em que momento que Paulo foi vendido como escravo ao pecado? Que momento? Que momento que ele foi vendido? Quando Adão pecou. Adão, o primeiro homem, quando ele peca, ele vende toda a raça humana ao pecado. Paulo está dizendo, é isso aqui, ó, na minha humanidade não dá, porque Adão me vendeu, Adão nos vendeu, todos nós fomos vendidos, é isso que ele está falando, ele está em crise aqui. Né? Então ele está falando que a lei é boa, mas ele não é espiritual, ele foi vendido como escravo. E aí no verso 15 ele diz, ó, não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. Agora ele já está falando do seu ser espiritual. Olha que crise, cara. Vê se isso não acontece contigo. Comigo acontece. Está dizendo o seguinte, olha, eu mesmo não consigo entender às vezes as coisas que eu faço. Porque o que eu não faço o que desejo. Ele está falando agora de um desejo espiritual. Ele acaba não conseguindo colocar em prática, mas ele acaba fazendo o que ele odeia. Ele está falando que muitas vezes ele se vê com práticas e comportamentos que ele, no espírito, não concorda, mas a sua humanidade acaba praticando. Não acontece isso contigo? Não acontece comigo? Quantas vezes nós fazemos coisas que nós não aprovamos, mas acabamos fazendo? Aí depois a gente mesmo sabe que está errado e tem que pedir perdão e tem que consertar tudo. Olha só. Paulo passou pela mesma crise, cada um de nós, queridos, passa por essa crise, né? Exatamente, vamos continuar no verso 16. Ele diz o seguinte, e se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Ah, olha só o que ele está falando. Então, cara, se eu mesmo reprovo as minhas atitudes, então eu estou concordando que a lei de Deus, os preceitos de Deus, os mandamentos de Deus, os princípios que Deus estabeleceu para que eu seja abençoado, eles são bons. Ou seja, o nosso homem espiritual, o nosso ser espiritual concorda que a lei de Deus é boa, mas muitas vezes na nossa humanidade a gente não consegue colocar a lei de Deus em prática. É isso que ele está falando. Olha a crise de Paulo, olha a crise, vamos continuar. Verso 17, nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Agora ele já fez uma clara separação entre o seu ser espiritual, ele chama de eu, o seu espírito, nós somos seres espirituais. E agora ele separa a natureza do pecado que habita nele. Ele está falando, olha,
A minha inclinação e o eu está separando uma coisa da outra. E é o que eu coloquei aqui, ó. Paulo separa o seu verdadeiro eu, sua verdadeira natureza e a natureza do pecado, a natureza terrena, a carne. É isso que você precisa entender. Você é um ser espiritual que foi recriado em Cristo Jesus. Existe um espírito de Deus habitando em você e você, no teu espírito, é um só com ele. Mas existe também uma inclinação carnal, uma natureza humana que nós não nos livramos dela ainda. E é aí onde acontece essa guerra. É por isso que a gente está em guerra, porque a natureza humana ela vai sempre se inclinar para as coisas da terra. E a natureza celestial ela vai sempre se inclinar para a lei de Deus, para as coisas de Deus. Você está entendendo? Essa era a crise de Paulo. Tá bom? Guarda essa palavra no teu coração e comece a entender isso, para que você possa conseguir vencer esse combate. Tá? No próximo vídeo a gente vai dar continuidade a isso aqui. Fica com essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe em nome de Jesus.